Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus dessa oportunidade para darmos continuidade à nossa lição. Estamos estudando então este trimestre sobre o comentário do pastor Douglas Batista, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo. Já estamos então aqui caminhando na lição 5, irmãos, lição importantíssima hoje, no qual desvendaremos a atual condição do homem. A lição se trata então, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. No primeiro tópico da nossa lição, nosso comentarista nos traz o tema, a antiga natureza, morta em ofensas e pecados. Então, para dirimir o tempo, irmãos, nós vamos ler a revista toda, né? E eu vou procurar fazer um resumo muito breve, mas sem perder conteúdo da nossa lição, né? O tópico 1, então nosso comentarista nos traz sobre a nossa condição anterior. Vamos falar sobre isso, condição anterior aqui, sobre o que o apóstolo está falando. No tópico 2 ele vai falar nossas ofensas e pecados, onde ele subdivide em alguns tópicos. Então, 2.1, andasse segundo o curso deste mundo. 2.2, andasse segundo o príncipe da potestade do ar. E 2.3, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, irmãos, textos chaves para essa lição, para esse comentário, nós temos, como lemos no início, em Efésios, capítulo 2 e 3, né? Então eu vou ler as passagens e não vou aguardar que os irmãos a encontrem para a gente adiantar, mas os irmãos prestem atenção nas passagens, e principalmente Romanos, capítulo 5, do verso 8 ao 10. Textos chaves no qual denota a condição ou estado da natureza humana separada de Cristo. Isso é importante, então nós vamos definir esse conceito, condição ou estado. Mas de antemão, vamos ler aqui, Efésios capítulo 2, verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. É bom já enfatizar aqui que carne, nesta passagem, se designa natureza humana, né? Então fala, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Então uma expressão forte aqui de Paulo, né? Como os outros também, éramos por natureza filhos da ira. Então a natureza vai denotar, é o estado no qual a pessoa se encontra. Também lá em Romanos, capítulo 5, verso 8 ao 10. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, então fala, nós éramos filhos da ira e agora inimigos de Deus, né? Então, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, o comentarista traz a condição, né? Ele fala aqui no tópico 1, quem tiver a revista, acompanhemos. Ele fala a nossa condição anterior. Então, anterior ao quê? O que acontece é que houve um decreto, uma promulgação de uma ordem, já para Adão e Eva, lá em Gênesis, né? Então, se os irmãos puderem achar o texto, Gênesis 2 e 7, um texto importantíssimo, ele fala assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Essa expressão, então, morrerás, é muito importante a respeito de morte, então se diz de uma morte espiritual. Mas aqui nós precisamos prestar atenção que não é a cessação da vida, mas a separação do homem para com Deus. Então, né,
por causa dessa transgressão de Adão, ele foi separado de Deus. E é nisso que consiste esse texto a respeito da morte. Então, qual a condição do homem? É um homem sem Deus, né? Então, por causa do pecado original, nós dizemos uma natureza corrompida, depravada ou decaída. Então, é uma condição ou um estado miserável do homem, separado de Deus. E por que isso? Porque a natureza de Deus, a sua substância é santa, né? E não pode promover a impiedade. Então, os homens que perderam esse caráter de santidade, eles não podem se ajuntar a Deus, estão separados. Então, é nisso que consiste a morte espiritual. Nós também podemos confirmar ali no texto de Isaías 59:2. Ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então vejam só, a Epístola aos Efésios, que Paulo está escrevendo, então nós podemos destacar 4 pontos. Primeiro, Paulo aqui está se dirigindo então aos salvos, naqueles que crê na promessa, crê na escolha, no chamado, né? Crê na predestinação, naqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo, né? Então também, o tópico 2, anterior ao novo nascimento. Essa condição é a do homem, então, antes da regeneração, antes do novo nascimento. Vale destacar esses pontos. O terceiro aspecto, mortos, separados, há uma morte espiritual, então. Certamente morrereis. Então, se diz de uma separação do eterno Deus. Então, a criatura, ela perde o relacionamento com o Criador. Sem esse relacionamento, a criatura, então, está morta, em estado de depravação ou separação de Deus. Essa é a condição. Eu separei aqui, para nós atentarmos, a respeito deste termo, condição, ou estado do ser, né? Então, eu separei um tópico aqui para ver para vocês, ó. O estado é um modo de ser ou modo de estar, uma condição. Em que consiste? Designa o modo de ser de uma realidade, a situação em que se encontra uma realidade. O estado é o fato de estar, isto é, de encontrar-se em certa situação ou condição. Mas tem potência para ser mudado. Mas uma natureza não pode mudar-se a si mesma. Só uma outra natureza pode mudar deveras naturezas. Como uma estátua de metal em meio a uma praça, ela não enferruja sozinho. Ela tem potência para enferrujar, mas ela enferruja sob influência de outra natureza. O oxigênio, a chuva. Como a água muda de estado líquido para o gasoso, mas ela não muda sozinha, ela precisa do fogo. Então o fogo a aquece, ela muda o seu estado. Então a natureza humana em estado decaído precisa de uma natureza que a mude. Essa natureza nós vamos ver na natureza santa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um estado decaído, depravado, separado. Há também uma questão muito importante, que essa se torna em um caráter jurídico, que além do estado há a posição do homem. Então se ele tem um estado decaído, uma natureza depravada, ele está numa posição de condenado diante de Deus. Então aqui a nossa lição nós estamos enfatizando a natureza pecaminosa, o estado no qual se encontra o homem sem Deus. Então ele está numa posição de condenado. Então veja, mas o estado e a posição, um estado de miserabilidade e uma posição de condenado pode ser trocado, não é? Então nós podemos ter uma posição daquele que é condenado para aquele que é liberto, e um estado daquele que é miserável para aquele que é beatificado. O que é essa beatificação? É aquele que pode ver ao Senhor. Então esse estado pode ser trocado, mas vejamos. Por isso da graça preveniente nós vamos falar na lição. Precisamos de uma natureza que altere essa natureza caída, né? Então isso é muito importante. Vejamos.
Eu transcrevi um texto aqui para ler para vocês, para nós então entendermos que nós estamos falando do que? Da justificação, da regeneração e da santificação. Qual seria a diferença entre elas? Primeiro eu vou destacar da justificação e da santificação, depois nós entramos no aspecto da regeneração. Então diz assim, a santificação precisa ser distinguida da justificação. Na justificação, Deus atribui ao crente, no momento em que recebe a Cristo, a própria justiça de Cristo. E a partir de então, esta pessoa, como se fala, tivesse morrido, sido sepultado e ressuscitado, em novidade de vida em Cristo. É uma mudança que ocorre de uma vez por todas, na condição legal ou judicial da pessoa diante de Deus. A santificação, em contraste, é um processo progressivo que ocorre na vida do pecador regenerado. Momento a momento, na santificação ocorre uma cura substancial da separação que havia ocorrido entre Deus e o homem. Entre o homem e os seus companheiros, ou o próximo, entre o homem e a si mesmo, entre o homem e a natureza. Então, na justificação, então os antigos diziam a ordem da salvação. Na justificação é mudada a posição do homem diante de Deus, porque ele é imputado à justiça do Cristo. Então agora ele que tinha uma posição de condenado diante de Deus, ele tem uma posição de justo, de liberto, né? Então Martinho Lutero gostava de dizer, justo e pecador ao mesmo tempo. Então aqui entra o caráter da santificação, que ela é progressiva agora, né? Então a santificação vai trabalhando progressivamente para que o homem vai se aproximando mais e mais diante de Deus. Então aqui nós temos essas duas características, justificação e santificação. E destacada a condição na qual o homem está separado de Deus, por isso morto espiritual, moralmente, eticamente, tá? Então vamos ver qual a consequência dessa separação de Deus. Eu separei umas passagens para ler para a gente. Uma delas, a consciência do pecado. Então todos os homens têm a consciência do pecado. Não vamos poder definir muito bem aqui o que é a consciência, mas aqui é o estado de dar-se conta. Então o homem dá conta das coisas que acontecem com ele. Ele tem essa consciência, é o dar-se conta. Então, primeira característica, a consciência do pecado. Gênesis 2:17, como nós lemos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte física, então, se torna uma prova indubitável do pecado. Então, Paulo vai destacar isso nas suas epístolas. A morte física é uma prova indubitável, irrevogável do pecado. Então, ele diz lá em Romanos 5:12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, é uma prova indubitável. Não tem argumento contra essa questão. Todos morreram. Todos morrem, né? Então, por isso todos pecaram. O conhecimento objetivo do mal, né? Então, baseado ainda no texto de Gênesis 2:17. Da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque se comer, certamente morrereis. Mas o que a serpente disse para Adão e Eva, né? Para Eva. Certamente não morrerás. Então ela passa a ter um conhecimento objetivo, porque antes tinha um conhecimento subjetivo, de ouvir falar, mas agora ela tem um conhecimento objetivo. Praticou o conhecimento objetivo é a própria morte, porque certamente o conhecimento levaria à morte. É isso que diz o texto 2:17 de Gênesis, né? Então tem esse conhecimento objetivo do mal. Temos lá em Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não é certo que será aceito, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre eles deve dominar. Consciência da sua fragilidade e inconstância. Paulo relata isso em Romanos 7, capítulo 15 ao 20. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isto não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então, a fragilidade e inconstância humana. Também, a consciência da sua miserabilidade.
Paulo destaca lá em Romanos 7,24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então aqui as consequências psicológicas e naturais no homem, né? Do pecado, como nós lemos em Isaías, que faz a separação entre Deus e o homem.